Parte 3: Confiança excessiva, intuições versus fórmulas. Inicia o capítulo falando a respeito de Math, que é um psicólogo, e ele revisou vários estudos que levavam em consideração previsões subjetivas em troca de previsões estatísticas. E aí ele foi derrubando estudo por estudo. Depois de Math, vieram mais de 200 outros estudos e livros comparando uma análise clínica com uma análise estatística. Nesses temas em que fica meio a meio e em que a análise estatística supera a análise clínica, é viável usar a análise estatística porque o custo dela é menor. Temas relacionados à saúde, à economia e temas relacionados a sentimento, gosto, essas coisas, estatística é melhor do que a análise clínica. A análise clínica, ela se sobressai em situações que você tem que entender a pessoa. A diferença nem é tão grande. Ele cita um exemplo da previsão do valor de um vinho anos à frente. E aí um pesquisador fez uma fórmula considerando clima, umidade, época do ano em que esse vinho foi fabricado, produzido, né, e envasado. Em comparação a isso, eles colocaram especialistas para dizerem qual seria o valor desse vinho lá na frente. A correlação estatística da fórmula matemática é de 90%, em comparação ao que a correlação estatística dos especialistas é menos do que 50%. Ou seja, os especialistas, eles ditam o valor do vinho hoje, mas eles são incapazes de falar qual é o valor do vinho daqui a 10 anos. Os especialistas acabam errando porque eles acreditam que precisam de saber coisas além do básico para poder definir o valor desse vinho. E como a fórmula pega apenas informações muito basais, os especialistas, mesmo tendo acesso a essa fórmula, eles continuam errando no valor final do vinho porque eles entendem que só isso não é suficiente para precificar o vinho. E isso acontece com todos os mercados. O especialista entende ser muito inteligente e por isso a fórmula é muito básica e não me serve. Em um momento do livro, Math diz que a única prevalência de uma análise clínica em desfavor de uma análise estatística é quando você tem um caso marcante. Ele citou o exemplo: se existisse uma fórmula para definir se uma pessoa vai ao cinema ou não e um clínico observa que essa pessoa está com a perna quebrada, a probabilidade daquela fórmula dar certo é bem menor. Então, nesses casos, uma análise clínica é relevante e interessante. Em resumo, o clínico tem que perceber quais são os fatores que tiram aquele caso da fórmula padrão, porque a fórmula nada mais é do que o retorno à média. Um exemplo que ele cita da ineficiência de uma análise clínica é que radiologistas avaliavam o mesmo raio-x numa diferença de tempo de 15 minutos e eles tinham resultados 20% diferentes do mesmo raio-x. Justificativa científica é que o nosso sistema 1 ele contextualiza o ambiente e cria um cenário favorável a tudo que acreditamos. Ele cita também a questão do efeito priming, que tudo que acontece no ambiente influencia a gente. Então, uma decisão de um radiologista com ar-condicionado desligado e um corredor barulhento é diferente da decisão de um radiologista com a porta fechada, ar-condicionado ligado, ouvindo uma música calma. Tudo isso influencia na decisão, o que não acontece quando estamos lidando com estatística, porque são fórmulas. Dawes propõe uma regressão múltipla, que o que seria isso? São fórmulas matemáticas, faz um pool dessas fórmulas e atribui pesos, quais fórmulas são mais relevantes e quais são menos. Traçamos a regressão a partir de cada fórmula e ponderamos esse resultado. Porém, com o passar do tempo, Dawes entendeu que atribuir pesos diferentes às fórmulas é uma intervenção humana e isso interfere no resultado de forma negativa. Atribuir o mesmo peso para todas as fórmulas seria o melhor caminho. Uma história interessante aconteceu numa maternidade onde um residente perguntou à médica como que ela avaliava se um recém-nascido estava bom ou não. E aí ela citou critérios objetivos. Ela falou que avaliava o batimento cardíaco, respiração, reflexo, tônus muscular e cor e atribuía nota de 1 a 3 para esse bebê. Se a nota fosse alta, o bebê estava bom; se a nota fosse ruim, o bebê não estava bom. Essa médica, ela ficou famosa. O nome dela é Apgar. E esse estudo é feito até hoje nas maternidades quando os bebês nascem. O que essa médica fez? Em cima de critérios objetivos, ela conseguia definir se o bebê estava bom ou ruim. Ela não deixava a subjetividade criar caminho. Ela tinha que decidir coisas básicas e atribuir pouca quantidade de notas, de 1 a 3, porque os estudos também dizem que atribuir nota de 0 a 10 dá um espaço muito grande para subjetividade. Hostilidade aos algoritmos. Os especialistas, eles não acreditam nas estatísticas, nas fórmulas, e eles defendem que as análises clínicas feitas para coisas de horas ou um dia,
dia, 2 dias, essas análises elas são superiores às fórmulas matemáticas. Isso de fato é verdade. Porém, para decisões de longo prazo, os especialistas eles não têm um norte muito bom. O que deveria acontecer era que os médicos eles deveriam coexistir com as fórmulas, né? A decisão clínica deles deveria estar baseada em fórmulas, pegando a melhor parte dos dois, uma análise de longo prazo das fórmulas e uma análise momentânea e situacional do especialista, do médico, seja lá o que for. O nosso organismo ele é condicionado a desacreditar nas fórmulas. Um exemplo que temos é que cerveja artesanal, ela custa mais do que uma cerveja engarrafada lá da Heineken, por exemplo. Uma fruta orgânica, ela tem mais valor do que uma maçã da Mônica, por exemplo. Ele lembra que para o psicológico humano, admitir um erro por uma falha numa fórmula, né, por um erro de fórmula, é pior do que admitir um erro humano, porque o exemplo do médico, ele terceirizou a responsabilidade para uma fórmula, e quando ela falha, ele se julga incompetente, ele se julga negligente. Já quando é um erro humano, ele entende normal, porque ele toma atitudes boas e ruins durante o dia. Mas Math lembra que como o mundo vem cada vez mais usando fórmulas matemáticas, cada vez mais estaremos acostumados a isso e aceitaremos melhor esses resultados. Levando para o lado da análise estatística em ações, é mais fácil tomarmos uma decisão baseada apenas em padrões, sem critério nenhum de subjetividade, do que tomarmos decisões subjetivas. Porém, para o psicológico humano, às vezes acaba sendo melhor tomar decisões subjetivas. Os ganhos com decisões subjetivas no mercado são maiores, porém as perdas também. Quanto mais estivermos restritos a fórmulas e a análises estatísticas, mais próximos da regressão à média estaremos. Daniel Kahneman fala a respeito de uma decisão que ele tomou no exército de Israel, baseado na teoria de Math. Ele era um psicólogo do exército, ele tinha que avaliar se os recrutas seriam oficiais bons. E tinha um formulário a ser preenchido que ele era muito subjetivo. Daniel Kahneman pegou e definiu critérios objetivos para esse formulário. E era para ser atribuído notas a esses critérios. E no final da entrevista, o entrevistador deveria fechar os olhos e pensar em uma nota para esse recruta. Passado algum tempo, a nota que esse entrevistador dava, ela ficava armazenada separadamente dos outros dados objetivos. Foi definida uma fórmula e essa fórmula dava um número. Esse número era qual era a eficiência, né? Qual era a probabilidade desse recruta se tornar um bom oficial. Percebeu-se que a fórmula e a definição do entrevistador, quando ele fechava o olho, eram bem parecidas, eram satisfatórias. O resultado era muito melhor do que quando antes o formulário era totalmente subjetivo. Porém, ele se surpreendeu com essa questão que o pesquisador, ele conseguia chegar a um resultado após ele ter seguido critérios objetivos. E qual foi a conclusão? A conclusão é que a decisão subjetiva, que no caso é fechar os olhos, ela é extremamente relevante, desde que ela esteja condicionada a critérios objetivos, que são aqueles elencados no início do formulário. Então a pessoa ela se condicionava por aqueles critérios objetivos e ela mesma, sem a fórmula, sem nada, ela conseguia definir um futuro para aquele recruta parecido com a fórmula matemática. Termina o capítulo dizendo: sempre que pudermos substituir o julgamento humano por uma fórmula, devemos ao menos levá-la em consideração. E uma outra passagem importante é que na história da humanidade, toda vez que substituímos algo analítico por algo de hardware, né, por algo de software, algo sistemático, conseguimos evoluir.